Paz, queridos, amém? Amém. Paz, amém? Amém. Da sua Bíblia, sentado mesmo no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Quero trazer os cumprimentos da minha pastora, também a minha mãe, pastora Ana Cristina, o pastor Juarez da sua igreja, agradecer mais uma vez a nós, trazer a santa e irrepreensível palavra de Deus. Quero trazer também os cumprimentos do meu segundo pastor, que tem me acolhido, o pastor Juarez Ventura de Mello. Acho que você conhece, pastor Juarez Ventura de Mello, Assembleia de Minas, ele é de Realengo, do outro lado. Trazer os cumprimentos dele, essa caravana que veio da igreja dele. Agradecer também a minha tia Ilma. Uma vez ela jogou meu dente, irmãos, em cima do telhado. Estou esperando a fada até hoje para fazer de e ela fazendo a obra. Deixa eu apresentar quem veio comigo. E a minha segunda mãe espiritual, a segunda mãe, uma mãe adotiva, uma mãe espiritual, a missionária Márcia Ferreira. Veio comigo a minha futura noiva, namorada, a doutora Miriam Silva. E o vocalista da banda, Emanuel, diácono Daniel, veio também o diácono Manso, e o meu abençoado, querido amigo, precisa de uma palavra de Deus hoje. 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 1. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Disse mais o Senhor a Samuel: até quando terás pena ou dó em algumas traduções de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei à casa de Jessé, belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Lê novamente, só para ficar gravado na sua memória. Disse mais o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deixa a sua Bíblia aberta, faz amizade com esse irmão lindo que está ao seu lado, dá um sorriso lindo para ele, cumprimenta ele com a paz do Senhor de novo. Fala para ele assim: se tu não der glória hoje, a minha prova vai passar para você. Ontem a minha tia Irmã me passou um tema interessante. Deus vai te achar. Esse tema é até interessante, mas ele é bíblico, porque a Bíblia vai dizer que Deus ele tem olhos como chama de fogo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então logo eu só acho aquilo que existe, mas aquilo que não está às minhas vistas. É um paradoxo. É interessante, é igual aquela passagem de João, capítulo 4, onde a Bíblia vai falar que Deus ele procura. Se ele procura é porque não está às vistas dele, mas ele sabe que existe. É interessante, mas a Bíblia traz resposta para tudo. Deus vai te achar. Deus vai te achar. Aleluia. Escuta, então quando eu abro a minha Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o verso 1, eu acho aqui muitas revelações
revelações da palavra que eu sei que você leu e eu fiz questão de repetir, que eu quero que fique gravado isso na sua cabeça. Essa passagem, esse pequeno trecho traz muitas revelações. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus me deu a respeito somente desse versículo, desse capítulo de 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Todo mundo aqui conhece a história de Davi, a história de Samuel. Então, para abreviar, eu vou entrar logo no negócio para a gente não perder tempo. A Bíblia vai dizer o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor, vai dizer para Samuel e diz o seguinte: Samuel, até quando terás dó de Saul? Está vendo eu rejeitado? Muita gente, eu sei que você já deve ter ouvido falar isso, que Saul não foi escolhido por Deus, que Saul não foi. Isso é uma mentira, é uma irrealidade, uma irracionalidade. Dizer que Saul não foi escolhido por Deus, isso é mentira. Deus, ele escolheu Saul, mas o homem, ele tem capacidade também de desfazer a promessa de Deus na própria vida. Existe até uma particularidade, eu não gosto, dizendo que quem tem promessa de Deus não morre. Não entra na vontade e no querer de Deus para você ver qual promessa vai se cumprir na tua vida. A promessa de Deus, ela ocorre sim, é efetuada sim, mas quando eu estou debaixo da direção de Deus, no esconderijo do Altíssimo, aí, meu irmão, pode se levantar 10 mil demônios, e um vai cair do lado, o outro, 10 mil do outro, mas eu não vou ser atingido. Enquanto eu estiver embaixo do esconderijo do Altíssimo, as promessas de Deus na minha vida nem é feita. A partir do momento que eu saio, não tem. Então o homem, ele é o causador, às vezes, da própria derrota, do próprio não acontecimento da promessa. Assim foi com Saul. Deus, ele escolheu Saul, mas por causa da sua desobediência, por causa da sua prepotência, por causa da sua arrogância, Deus o rejeitou. O que é interessante nesse capítulo 16, o verso 1, é que Deus, ele não chama a atenção de Saul. Preste atenção que Deus, para começar a corrigir e colocar as coisas no lugar, ele não chama a atenção de Saul, ele chama a atenção de Samuel. E o mais interessante é que na Bíblia Sagrada você não vai ver outro profeta, você não vai ver outra pessoa que chega ao nível de Deus para falar assim: até quando? Olha a cólera de Deus, até quando? Ele não está chamando a atenção de Saul, ele está chamando a atenção de Samuel. Por quê? Eu perguntei: Deus, por quê? Se o errado era Samuel, Deus me respondeu: porque Samuel, ele tinha poder e autoridade espiritual para tirar, para mandar, para desmandar, e ele não fez, ele só mentiu. Está entendendo o negócio? Há uma autoridade espiritual sobre você, e você manda na sua casa, você manda na sua rua. Há uma autoridade grande, mas Saul é rei. Parece até que ele foi escolhido por Deus, ele foi escolhido por Deus, mas a autoridade maior está sobre a tua vida. E quando você não toma a ciência e se omite de fazer aquilo que é para você fazer, aí o meu Deus entra na história. Fala para o teu irmão: Deus vai entrar na tua história. E manda te perguntar: até quando? Sabe por que Deus te pergunta até quando? Porque a autoridade não é de Saul, a autoridade está sobre você. E Saul está fazendo tudo errado, mas não vai cobrar de quem tem autoridade para fazer e não faz. Sabe por que Israel entra numa tendência? Porque sempre quem tem autoridade se omitia a fazer aquilo que era para fazer. E tem coisas, às vezes, que Deus não precisa revelar. Tem coisas, às vezes, que Deus não precisa mandar um anjo para mostrar. Está na nossa frente, está dando errado, já não deu mais certo, aquele relacionamento, aquele algo, o emprego já está dando tudo errado. E você está esperando o profeta, não precisa ter atitude de profeta, você não precisa esperar por mandar, meu filho. Toma atitude logo antes de Deus falar até quando. Aí Deus se vira e fala: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Samuel, ele adquire da sua mãe, a mãe de Samuel, o nome dela era? Qual o nome da mãe de Samuel era? Ele adquire um defeito genealógico que eu vi na Bíblia. Eu achei interessante isso. Ele adquire um defeito genealógico dela. Qual era esse defeito? A Bíblia vai dizer que Ana, ela chorava por um filho, e por causa disso ela deixou de comer, ela deixou de beber, ela ficou triste. Ou seja, Ana, ela olhava muito para a situação, esquecia de olhar para o Deus da situação. Samuel adquire essa personalidade. Você vai ver que à medida que se desenrola o negócio, Samuel olhava muito para a situação e esquecia de olhar para o Deus da situação.
coração. Ele vai adquirir essa personalidade de Ana, algo de Ana. Ele adquire isso da mãe dele, não sei. Uma explicação óbvia para isso. Então, Samuel olhava muito para a situação e falou: Senhor, como é que eu vou para lá? Sendo que Saul é má autoridade. Saul vai me matar. Estava com medo, mas ele esqueceu quem ele era. Tem horas que a gente se esquece quem é a gente e o que foi constituído por Deus sobre a nossa vida. Mas cada um do teu irmão fala assim para ele: a autoridade de Deus ainda está contigo. E ele hoje vai te achar. Se você acredita nessa palavra, meu irmão, e tudo tem uma consequência. Qual? Samuel era o quê? Profeta, juiz e sacerdote. Samuel era profeta, juiz e sacerdote. Agora de novo, escola dominical é segunda-feira. Vamos lá. Ele era profeta, Juiz, sacerdote. de novo. Profeta, juiz, sacerdote. Aí a continuação do versículo é a seguinte: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu? Aí Deus dá uma ordem para ele. Ele fala assim: Samuel, enche o teu vaso de quê? Mas ele era Juiz e sacerdote. Ele era Profeta, juiz e sacerdote. Mas qual foi a ordem de Deus? Agora eu te pergunto: a pessoa que é profeta, juiz e sacerdote é para andar com o vaso vazio? Ele era profeta, juiz e o quê? Deus fala assim: enche o teu vaso de azeite. Consequências de quem está vendo tudo errado. Deus falou uma atitude para consertar. Sabe por que você entra e sai da igreja vazio? É porque você não toma atitude para aquilo que Deus te chamou para você ser. Não, eu vou repetir porque eu só ouvi o glória a Deus bem baixinho. Da glória te espaça para não saber que é contigo, meu filho. Deus, ele só vai requerer de você, não aquilo que você não tem, mas aquilo que você tem, não está usando. Difícil, né, engolir essa palavra forte. Mas já parou para pensar que um profeta, sacerdote e juiz está com a sua botija de vaso de azeite vazio? Pois bem, não era simplesmente uma botija. O original do hebraico vai dizer que era algo chamado cadarrá, que levava o cadarrá, que era unção sem limites. Existia dois tipos de vaso: o cadarrá, que é unção com limite, que é um vaso, e o cadarrá, que era unção sem limite, era um chifre de cordeiro, que Samuel carregava aqui. Porém, quando ele ungiu a Saul, o vaso dele ficou vazio. E aí, por que ele não encheu de novo? Porque eu te pergunto: um chifre de carneiro que tem mais ou menos a altura de meio metro agarrado à sua cintura, é mais fácil de você andar com ele, de se locomover com ele, vazio ou cheio? Samuel se acostumou. Ai meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Samuel se acostumou a andar sem peso. Porque quem anda sem unção, anda. Ai meu Deus. Você não está sentindo meu corpo, está tudo arrepiado, eu vou repetir. Quem anda sem unção, anda mais rápido, chega mais depressa, sempre dá o seu jeitinho. Sabe por quê? Porque a unção tem peso. A unção, não, vou repetir de novo. A unção tem peso. Eu sei que é difícil de caminhar, mas se está difícil, dá glória, porque senão o que você ainda tem. Fala pro teu irmão: está difícil. Mas é sinal que você ainda tem. Se você tem ainda, mostra para o Deus que te deu. E a profeta. Mas a frase de Deus não acaba aí. Como assim, filho? Ele vai falar: enche o teu chifre de azeite e o quê? E o quê? E o quê? Ah, meu amigo, vem cá, eu gosto de peça. Porque eu sei que tem gente que só entende qual as coisas a gente desenhando. Presta atenção. Qual é teu nome? Estou todo lado desse crente bonito chamado Márcio. Ele está comigo. Está aqui. E eu vou até a porta
encontrar com ele, eu vou falar assim, olha só, amigo, Márcio, vamos até a porta. Ou seja, Deus ele não erra. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Deus ele erra? Não. E Deus vai dizer, enche o teu vaso de azeite e... É algo errado aí. Se eu estou com ele, eu falo assim, enche o teu vaso de azeite e... Vai. Se eu for com ele, é vamos. Mas se ele vai sozinho, é? Vai. Mas Deus dá uma ordem, enche o teu vaso de azeite e... Vem. O certo seria, enche o teu vaso de azeite e... Vai. Pode voltar para lá. Mas Deus é? Não. Se prepara para a revelação da palavra. A consequência na vida de Samuel foi tão grande que a voz que falava com ele não estava mais com ele. Não, vou repetir. A consequência de você estar aturando esse pecado, essa coisinha que você está vendo errado, não tomar nenhuma atitude para isso, está tirando a voz do Deus vivo que fala no teu ouvido para longe de você. Você vem ao culto, você ouve, sente até um arrepio, mas nada muda na tua vida, sabe por quê? Porque a voz que fala contigo já não está mais perto de você. Enche o teu vaso de azeite e vem, Samuel! Vem! Por quê? Porque eu não estou mais aí contigo. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas está na Bíblia. É a realidade. E vem! Mas agora eu trouxe só essa alusão para entrar nessa parte que eu já quero finalizar, já quero entrar na mensagem e finalizar. A campanha é: Deus vai te achar. Deus vai te achar. Deus vai te achar. Você sabe que foi ungido rei foi quem? Foi Davi. Saul foi ungido rei, mas nesse versículo 16 a gente está falando sobre Davi. Deus vai falar assim: olha, Samuel, enche teu vaso de azeite, depois de cheio vem. Enviar-te a casa de Jessé, que fica em Belém, ou seja, o belemita. Porque dentre os seus filhos, eu me tenho provido de um rei. Até aí tudo bem, mas eu comecei a parar para pensar. Pensa comigo. Você conhece a história, mas vamos resumir de novo. A Bíblia vai dizer que Samuel sai da onde ele está e vai até Belém. Chegando lá, como eu falei para você, Samuel ele olhava muito a aparência, ele olhava muito o estereotipo, aquilo que estava diante dos seus. E você conhece a história. A Bíblia vai dizer que ele olha para Abinadab, vê aquele moço alto, bonito, moreno, e fala: certamente este é o homem que Deus escolheu para ser rei. Quando ele vai largando o azeite que ele acabou de encher, uma voz para ele. Porque sempre é assim. Deus ele deixa você fazer até certo ponto. Mas se Deus não intervir na história, a situação se complica. Você já parou para pensar se Deus ele confia a Samuel a unção plena, a certeza plena da sua ótica humana? Samuel iria ungir a pessoa errada, que poderia ser a maior desgraça do povo de Israel. Deus ele sempre vai intervir, não importa aonde a sua história esteja ou como ela vai ser. Deus ele vai intervir em determinado momento, porque é necessário ele intervir. Mas escute, isso não é a alusão que eu quero trazer. O que eu quero trazer de interessante é que Deus manda o profeta ir até a casa de Jessé. Até a casa de Jessé, porque na casa de Jessé, lá dentro tem um rei. Mas é aí que na minha cabeça começa a complicar. Deus, me ajuda a entender, porque chega lá na casa dele, passa Abinadab, não é? Passa Eliabe, não é? Passa Samar, não é? Deus é mentiroso? Não. Deus é mentiroso. Ele falou que o rei estava onde? Na casa de Jessé. Mas você conhece a história. Você sabe que quem foi ungido foi? E eu aprendi desde pequeno que o meu Deus ele é onipotente, pois ele tem todo o poder. Ele é onipresente porque ele está em todo. E ele é onisciente porque ele sabe. Por quê? Deus, sabendo que Davi não estava na casa, mandou Samuel ir até a casa. Ele não poderia, pastor Samuel Luciano, ele não poderia simplesmente falar: Samuel, sai daí de Ramá
Davi não estava na casa. Eu, na minha ótica humana, com certeza também faria o mesmo. Eu olharia para Abinadab, para Samar, para Eliabe, para os outros filhos, o Zen. E com certeza eu ia falar, não, eu conheço ainda a voz que fala comigo, ela pode até estar distante, mas eu ainda conheço a voz que fala comigo. Eu ainda conheço o Deus que fala comigo, ele me mandou vir para aqui. E eu acredito no Deus que ele não erra endereço. O meu Deus, ele não erra endereço. Pode ter certeza de uma coisa, quando chegar o dia da tua vitória, vai chegar na tua porta, ele não erra endereço. Aleluia. Aleluia. Eu falei, Deus me ajuda a entender. Na história, escuta, as casas, elas tinham duas portas. Quantas portas eu falei? Duas. Quantas portas eu falei? Duas. Uma porta frontal e uma lateral. A porta frontal da casa, que era a porta de frente da casa principal, passavam-se apenas duas pessoas, o maioral da casa e o mais velho da casa. Quantas pessoas eu falei que passam? Duas. O maioral da casa, que é Jessé, e o mais velho da casa, seu sucessor, que é Eliabe. Isso, que é Eliabe. Escuta. E na porta lateral da casa, passavam os empregados da casa. Quem abria essa porta para ele passar? O maioral da casa ou o seu sucessor, Eliabe. Todas as vezes que alguém passava pela porta lateral para trabalhar, teria que voltar no mesmo dia ou no dia certo marcado. Essa pessoa que saiu pela lateral da casa, Eliabe vinha, abria a porta, essa pessoa saía e depois de determinado momento, depois de determinado tempo, essa pessoa só podia entrar com a permissão de Eliabe ou de Jessé. Escuta isso. Davi, ele não era somente um empregado da casa, ele também era filho de Jessé. Olha que interessante. Todas as vezes que ele ia para o campo, Eliabe abria a porta lateral da casa, Davi saía pela porta lateral da casa, e quando ele regressava do campo, Eliabe tinha que abrir a porta, porque isso era sinal de respeito, independente das circunstâncias, isso é sinal de respeito. Pensa comigo, Deus vai falar o seguinte: lá eu tenho me provido de um rei. Davi sai pela porta da casa e vai para o campo. E a Bíblia vai dizer, Deus vai, aliás, o tema da campanha, Deus vai te achar. O interessante, liga é isso, é que Deus achou o rei no campo. Ele não achou o rei dentro de casa. Salmo 23 vai dizer, o Senhor é o quê? O meu? E nada deitar. Refrigera, guia-me pela vereda, por amor, ainda que eu andasse por onde? Não temeria, porque a tua vara e o teu cajado. Já percebeu que até esse salmo, lá atrás, aonde a gente começou a ler, só fala do Davi, ovelha? Mas de repente a literatura muda de assunto assim, sabe? Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Eu acredito, Felipe, acredito que até esse versículo que a gente leu, a tua vara e o teu cajado era uma história de Davi. Ele se via como ovelha. Existia um salmo até determinado momento. Já daqui, Deus achou Davi no campo, mas ele não achou de qualquer jeito. Achou ele adorando, achou ele enfrentando os problemas, achou ele louvando salmos, achou ele louvando a igreja, achou ele rindo em meio a todos os problemas, achou ele falando igual a Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vida. Eu nunca vi, irmãos, eu já vi gente profetizar e nada acontecer. Eu já vi gente louvar bonito e nada acontecer, mas eu nunca vi na Bíblia um adorador que adora em espírito e em verdade, a situação continua a mesma. Não, vou repetir.
Cristo levou ele para a tentação, o pináculo em cima do templo. Agora eu nunca vi um adorador começar a adorar em espírito e em verdade. E a situação continua a mesma. Deus começou a palestrar comigo, eu comecei a entender. É que quando Samuel pergunta ainda, não acabaram os teus filhos. Aí Jessé vai tomar assim, olha, tem um, mas está lá no campo. Samuel começa a enxergar com a ótica de Deus. Aí ele vai dar uma palavrinha, então ninguém vai sentar na mesa para comer, enquanto esse não chegar. Deus, aleluia. Você vai agora, você vai adorar com tudo. Escuta. Deus viu na minha casa. Eleve a sol, eleve a face, eleve a panto, Deus mandou ele ir até a casa, mas Davi não estava em casa. Eu falei, Deus, me ajuda a entender. Deus, ele vai te achar. Fala pro teu irmão, Deus, ele vai te achar. Mas quando ele te achar, ele vai te levar para o lugar da tua humilhação. Fala pro teu irmão, Deus não vai te exaltar no campo. Porque não foi no campo que você foi humilhado. Não, fala que não. Alguém tinha que ir buscar Davi. E eu falei para você que a porta lateral só abria era quem? Eliabe, porque ele era o mais velho. Quem você acha que foi buscar Davi? Fala pro teu irmão, os mesmos. Te humilhar. Vai ter que te buscar. Vai levar até o profeta. Percebeu o negócio? Sobre o vale da sombra e da morte? Simples. É porque no vale, antes de chegar ao rebanho, se passava por algo chamado vale. Davi conhecia aquele caminho muito bem, mas Eliabe não. Porque quem fazia aquele trajeto entre o curral de ovelhas? Não, rebanho, desculpa, coletivo. Entre o rebanho de ovelhas até a casa, era quem? Davi. Ele estava acostumado com esse caminho. Eliabe soube entrar no rebanho, passar pelo vale. Mas sair do vale, ele precisou de quem? Ele sabia, não vou repetir, ele sabia entrar no vale, mas para sair do vale, ele precisou de quem? Forte isso. Por isso que Davi vai dizer, eu sei o caminho, fica tranquilo. Por que, Davi? Você sabe, porque o Senhor é meu pastor e nada me deitar-me fazem verdes pastos. Senhor, porque imensamente as águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, Eliabe. E ele vira vereda da justiça por amor ao seu nome. Pastor, fica de pé comigo. Vem cá, filha, vem adorar comigo. Deus! Jesus! Aleluia! Jesus! Glória a Deus! Fala pro teu irmão, fala pra ele assim, o teu inimigo vai precisar de você para sair do vale. Por que Deus te achou hoje? Glória a Deus. Davi no campo, mas a história não acaba aqui, já vou encerrar. Ele achou Davi no campo, mas o lugar de humilhação de Davi foi o campo? Não. Davi adorava no campo, mas o lugar de humilhação dele foi dentro de... É por isso que Deus não errou quando falou vai até a... Porque a exaltação de Davi tinha que ser...